Olá, chamo-me Edilson Sérgio Mabuyang, junto aqui com o Abdul Razak. Juntos vamos falar sobre a dissolução, liquidação, fusão e transformação de uma sociedade, entidade ou empresa. Bom, vou dar início aqui abordando sobre a liquidação e a dissolução e a liquidação, desculpa. Bom, as sociedades como tal, as empresas, elas nascem, vivem e morrem, assim tal como os seres humanos. Eles nascem, reproduzem, e morrem, por aí vai. E bom, é designada a dissolução de uma sociedade, a morte, a extinção, o desaparecimento da sociedade, diferente do ser humano que é o desaparecimento físico. E bom, no entanto, essa morte nunca é repentina, ou seja, nunca ocorre da noite para o dia ou daqui para aqui, né? Como dita numa linguagem mais vulgar, pois a sociedade dissolvida continua a ter uma existência jurídica. O que é isso de uma existência jurídica? É a sua aptidão legal, né, para ser titular de direitos e obrigações, né? Então, ah, tendo dito que é uma existência jurídica, já dá mais para entender o contexto em que estamos aqui a abordar, né? É-nos dito também que, embora para a liquidação do seu patrimônio e partilha do remanescente pelos sócios, né? Então, ahm, só com o registro do encerramento da liquidação é que se consuma a extinção da sociedade. Ou seja, só registrando o encerramento ah, como é que posso dizer? Da liquidação, né? Não tem como simplificar o que já está simplificado. Então, somente com o registro é que será dito como tal que a empresa já não existe, já não mais pertence a ninguém, já morreu, né? Então, nos termos do artigo 141 do artigo das sociedades comerciais, para além dos casos previstos no contrato e causas gerais de dissolução são, ou as causas gerais da dissolução são, a linha A, pelo decurso do prazo fixado no contrato, B, por deliberação dos sócios, né? Ah, a linha C, pela realização completa do objeto contratual, né? A linha E, pela declaração de falência da sociedade, né? Então, então, pode aparecer um felizardo a perguntar: Edilson, o que é por deliberação dos sócios? Bom, a deliberação dos sócios são as decisões, né, tomadas pelos membros da sociedade, os sócios, os membros que constituem a sociedade, os membros não, os sócios, né, porque membros também aí estaria a incluir os trabalhadores. Então, os sócios, né, ah, da sociedade comercial, que podem ser formalizados numa reunião, assembleia, ou por aí vai, por um acordo escrito e não verbal, não só falando, tem que estar escrito, documentado ali, ah, para servir como um objeto de gerência para a empresa e garantir o cumprimento dos seus estatutos ou contrato social. Então, basicamente é isso. Também pode aparecer outro felizardo a tentar saber ou questionar, né? Pela ilicitude superveniente do objeto contratual. O que isso seria, né? Então, isso seria, né? Ah, seria nada mais, nada menos. Desculpa, superveniente completa. Não, antes estamos aqui no completa. Então, pela realização completa do objeto contratual, seria quando uma sociedade empresarial cumpre integralmente a finalidade pela qual foi criada. Ou seja, a entidade foi criada com um certo objetivo e ela já conseguiu cumprir ou já terminou com aquela missão pela qual a empresa foi gerada ou criada. Então, pela ilicitude superveniente do objeto contratual, é uma das causas da dissolução, conforme estamos aqui a abordar.
Ela ocorre quando o objeto social da empresa, que era ilícito, é permitido no momento da sua constituição, se torna ilegal ou proibido por uma nova lei ou regulamento que entra em vigor. Então, basicamente seria essa explicação para a declaração de falência. Todo mundo aqui que mesmo não está a par da contabilidade sabe dizer, né? Então, vide ainda no artigo 142 do mesmo Código, que indica as causas de dissolução judicial. Ainda nos dizem nota, né? Nota bem, que a sociedade em liquidação mantém a sua personalidade jurídica e geral contínua a ser-lhe aplicável com as necessárias adaptações às disposições que regem as sociedades não dissolvidas, devendo respectiva firma social ser acompanhada sobre expressão sociedade em liquidação ou em liquidação, né? Então, saindo do ponto da dissolução teórica, porque ainda vamos aqui apresentar a prática, né? Que são os lançamentos a serem feitos, essas coisas todas. A liquidação só deve ser entendido como um conjunto de operações que é necessário proceder para pôr o patrimônio social em condições de ser facilmente partilhado pelos sócios, né? Então, a liquidação é um processo, em outras palavras, na qual a entidade é posta em que, no momento da divisão do patrimônio de entidade, não haja lá as não hajam dificuldades, assim que é. Então, primeiramente, é realizada um ativo que satisfaz o passivo. Depois, reparte-se o remanescente se houver, né? Ou seja, a empresa tem um ativo e tem passivo, que são suas obrigações. Então, tira-se a parte do ativo, né? Põe-se de lado, e os passivos, que são as obrigações, de lado, subtrai-se. Ou seja, ativo menos passivo vai dar o que vai dar, né? E teremos aí a situação líquida da nossa entidade. E, então, essa situação líquida é essa que vai se repartir para os sócios, se houver. Se não houver, assim termina. Então, as liquidações extraordinárias ou judiciais são feitas por um ou mais liquidatários, né? Os liquidatários são, às vezes, sócios da entidade, conforme já havia dito, e outras vezes são pessoas estranhas à mesma liquidatário, escolhido pelos credores, administradores, massa falida, etc. Bom, como é que é contabilizado, contabilisticamente, uma liquidação? Antes de começar a liquidação, né, é preciso regularizar as contas e elaborar um balanço que poderá ser que deverá ser um divulgar balanço de gestão ou balanço de liquidação propriamente dita. Bom, este não se destina ao apuramento dos resultados do exercício, mas à determinação do real valor do patrimônio. Os gastos feitos durante a liquidação e os lucros ou prejuízos apurados levantam-se à conta de resultados de liquidação. Terminadas as contabilizadas, né? As operações de liquidação, elabora-se o balanço de partilha, no qual subsistem as contas relativas aos bens, valores, partilhas pelos sócios, apenas as disponibilidades, aquilo que realmente sobrou do ativo menos passivo, né? Aquilo que é o nosso patrimônio menos as nossas obrigações. E contas de situação líquidas. Então, com isso teremos o seguinte: a caixa, nosso ativo, né? Bancos, títulos negociáveis como nosso ativo, e passivo, o capital, as reservas,
resultado líquido, resultado do exercício, resultado da liquidação. Então, para transferir as contas da liquidação dos sócios respectivos às cotas nos saldos que apresentam as contas de capital, reserva, resultado do exercício, resultado da liquidação, creditar, assim que é em contrapartida dessas contas da liquidação com as disponibilidades de partilha dos sócios. Com isso quer dizer que, com um exemplo claro, temos aí a sociedade Alfa Limitada, que desde há 5 anos vem atravessando grandes dificuldades, coitada. Era em 31 de dezembro de 1997 o seguinte: essa entidade tinha como caixa 100 meticais, tinha como mercadorias 500, imóveis 60, no total dá 660. Tinha como obrigações os credores, letras a pagar, capital, sócio A e B, lucros ou prejuízos. Quando um valor vem entre parênteses, mostra prejuízo. Então, teremos aí um total também de igual valor. Face a esta situação, os sócios decidiram liquidar a sociedade e fazer a partilha do produto final entre eles. As operações de liquidação foram: mercadorias foram vendidas a pronto, 600, certo? Imóveis foram vendidos a pronto, 500. As dívidas foram pagas com dinheiro. Letras, no valor de 165, credores, no valor de 25. Então, vamos aqui apresentar aqui no nosso diário geral, caixa a débito no valor de 600, as mercadorias que foram vendidas, vão creditar a conta de mercadorias a 500, resultado da liquidação 100. Então, ainda teremos nosso caixa a débito no valor de 500, resultado da liquidação a 10, acreditar o nosso imóvel a 60. Queremos também os credores a debitar, uma vez que estamos a pagar, como aqui nos dito, pagamos credores a 25. A conta dos credores estará a debitar, letras a pagar, idem, no mesmo valor, e vai creditar o nosso caixa de liquidação e resultado de liquidação, desculpa. Então, o balanço de partilha vai evidenciar que o nosso caixa, o nosso ativo, né, teve total de 560, as nossas dívidas no igual valor. E faremos assim que é o encerramento das contas, onde o sócio A e B estarão aí a debitar lucros ou prejuízos a creditar, como havia dito quando... Onde é que está? Está aqui. Quando aparece entre parênteses, é prejuízo. Então, aqui também teremos acreditar. Teremos aqui acreditar. Então, basicamente é isso. E neste momento, com a liquidação, tem um saldo credor de 448. O sócio B tem um saldo credor de 112. O caixa tem saldo devedor de 560. Resta então encerrar as contas, isto é, distribuir o dinheiro pelos sócios. Aqui está o lançamento. E passo a palavra para o meu colega Abdul, que vai abordar sobre a fusão e os demais elementos que restam, que é a cisão, transformação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como meu colega Tilson já havia dito, eu chamo-me Abdul Razak Markelli e vim por meio deste vídeo falar sobre a fusão, cisão e transformação de uma sociedade. Então aqui, segundo a definição, a fusão é uma operação ou contrato pelo qual duas ou mais sociedades se reúnem para dar lugar a uma única sociedade mais poderosa.
ou seja, é um casamento entre duas empresas ou mais. Ou seja, uma empresa A e outra empresa B, elas juntam-se para assim formar uma única entidade mais forte. E temos dois tipos de fusão. Temos a fusão propriamente dita e temos a fusão por incorporação. A fusão propriamente dita, ela acontece quando todas as partes desaparecem para criar uma única sociedade. Depois temos a fusão por incorporação, que se apenas uma continua e a outra absorve-se. Então, com os principais objetivos de evitar a concorrência, ganhar escala, reforçar as suas finanças e conquistar novos mercados, como aqui já vem dito. E agora vou mostrar a contabilização. A contabilização, como podemos ver, eu preferi mostrar daqui do Excel, que é para melhor compreensão. Então, na fusão de uma entidade, nós primeiro temos aqui os lançamentos da sociedade antiga, que neste caso é para encerrar ou passar os ativos e os passivos para outra sociedade. Então, o capital aqui vai debitar, depois a conta de outros devedores. Aqui podemos especificar todos aqueles devedores, podia ser a 4522, mas deixei assim para o vídeo ser breve. Depois, na nova entidade, nós aqui vamos ter o débito dos caixa ou dos ativos, todos os ativos que estavam na empresa antiga e todos os passivos, neste caso fornecedores, outros credores, sei lá, por aí em diante. Da empresa antiga, então vamos colocar aqui. Depois colocamos o capital da empresa e assim já temos o lançamento de fusão. Então agora vou falar sobre o segundo ponto, que é a cisão. Então, segundo a definição, a cisão entende-se pelo processo pelo qual uma sociedade transforma-se em duas ou mais sociedades. Ou seja, é uma divisão quando uma empresa reparte o seu patrimônio em partes. Como exemplo, temos aí sociedade cisão simples, que uma sociedade destaca parte do seu patrimônio para com ele construir outra sociedade. Ou seja, ele tira uma parte dos seus bens e cria uma nova sociedade com isso. Depois temos cisão dissolução, onde a empresa deixa de existir e reparte tudo em novas sociedades. Depois temos cisão-fusão. Na cisão-fusão, ela divide-se e entrega partes do seu patrimônio para se juntar com outras entidades. Então, como caso prático, o lançamento da cisão total temos aqui os ativos com um total de 37 mil, depois temos os passivos com um total de 27 mil. Então, no lançamento de cisão, nós vamos aqui debitar todos os passivos e creditar todos os ativos, encerrando desta forma a atividade da empresa. E aqui, depois de encerrarmos a atividade desta empresa, nós vamos iniciar ou transferir estes valores para uma outra entidade. Ou seja, isso significa que todos os valores que estavam a crédito lá na empresa antiga, nesta nova empresa, vão estar a débito. Neste caso, os passivos. Como podemos ver aqui, tínhamos 1000 de bancos a acreditar na empresa antiga, então na empresa nova, estes bancos ou estes valores que estão no banco vão debitar. E assim sucessivamente para todos os ativos. E todos os passivos que estavam a debitar na empresa antiga passam a acreditar aqui nesta empresa nova, ou seja, foram transferidos os passivos e os ativos para a nova empresa. No final vou falar sobre a transformação, que consiste
segundo a definição, na mudança da espécie ou de forma jurídica. Ou seja, ela dá-se quando uma sociedade de determinada espécie passa a qualquer das restantes espécies referidas na lei. Ou seja, uma sociedade em nome coletivo pode se converter em uma sociedade comandita. Uma sociedade por cotas, ela pode se transformar em uma sociedade anônima. Ou seja, a transformação é como uma mudança de roupa jurídica. A empresa continua a ser a mesma, com os mesmos sócios, direitos e obrigações, mas muda o seu formato legal. Como um exemplo prático, por exemplo, podemos ter a Razak Limitada. Ela pode ser Razak Limitada, mas depois podemos transformar para Razak SA, para emitir novas ações e atrair novos investidores. Então, nos lançamentos, nós temos aqui os demais lançamentos que transferimos a conta de devedores ou sócios acionistas para ações e os demais que estão aqui. Ou seja, em vez de a empresa ser realizada por cotas, ela passa para ações.